Fala galera, é isso aí, sou o Rodrigo Menezes e estou aqui para a gente falar aí de prova da ESA, né galera? Prova da ESA que está chegando aí, 2 semanas. Comecei esse canal, o Militar de Elite, um canal para você chamar de seu, acompanhar e conseguir a sua vaga tão sonhada ou tão necessária em concursos militares. De cara, você aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um e-book especial com 200 questões estilo ESA, onde 100 estão no PDF resolvidas e outras 100 eu vou estar resolvendo aqui com vocês. Ontem, na aula inaugural, né, como toda estreia, sempre tem um perrengue, um problema. Deu um problema de configuração no ABS, não consegui reverter a tempo. Gravei a aula para botar como estreia hoje. A gravação também saiu bugada, então regravei hoje e você tem aí essa estreia. E daqui a pouquinho também teremos a nossa segunda aula, e essa aí é ao vivo. Essa daí, com certeza, se Deus quiser, puder trazer, né, essa bênção aí de essa aula ser perfeita sem nenhum problema, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Não esquece de se inscrever no nosso canal, tá bom? E também se inscreve no canal para ficar legal. E então, nos seguir também no Instagram, tá bom? Então, o que nós temos aí de questões? As questões seguem um planejamento, tá? Você vai perceber isso tanto nas 100 primeiras, tá? E depois nas 100 últimas, que também segue o planejamentozinho, começa lá com conjunto, função e tal, a gente vai seguindo, você vai fazer em ordem, então você vai fazer todos os assuntos, tem todos os assuntos para você nessa nossa lista. Caraca, deu um pulo aqui a lista, né? Tem hora que esse Good Notes aqui, ele, se você tiver a mão pesada, né, dedo de pedreiro, ele dá um salto mortal quântico, e aí 103, é bom que você vai vendo já, que a gente vai passar já por um pouquinho de tudo aí. Você não vai poder reclamar, caraca, caiu na ESA um assunto que não tinha na lista. Impossível. Impossível, tá? Impossível, mas assim, muito impossível, né? Pouco impossível não. É impossível pra cagamba, tá? Então vamos lá, de questão 101, na marca do pênalti pra gente aí, ó. Uma questão de conjunto típica, tá? É questão típica de conjunto sem estresse pra gente. O que diz a questão? Ela diz o seguinte, ó. Ela diz que numa pesquisa sobre audiência de TV, entre 125 entrevistados, obteve 60, né, que assistem o canal X, 40Y, 15Z, 25XY, 8YZ, 3X e Z e 1, os 3. Quantidade de entrevistados que não assistem nem X nem a Y. Olha só, vou usar aqui já meu primeiro artifício aqui, né, para fazer círculos bonitos, tá? Aquela questão clássica de conjuntos, tá bom? Aquela questão clássica de conjuntos, quem está acostumado, sempre começando aí pela interseção mais central e depois a gente vai de trás para frente na questão. Com os dados, vamos indo de trás para frente. Então, show de bola, né? Aqui eu tenho meu conjunto X, aqui eu tenho meu conjunto Y e aqui eu tenho o meu conjunto Z. Ele falou que 1, olha aqui, ó, 1 é a interseção dos 3. Se 1 é a interseção dos 3, o 1 está aqui. Vamos indo de trás para frente, fazendo as continhas de cabeça enquanto for possível, tá? 3, X e Z. Identifico qual é a condição de X e Z, ó. Meu cursor está aqui, ó. X e Z aqui. 3, já tendo 1 aqui no meio, então sobram 2. 8 para Y e Z. Y e Z, essa região aqui. 8 tira 1, me sobram 7. Na sequência eu vou para 25 com X e Y. 25, né, para X com Y, já tem 1 ali, sobra somente 24, então, para essa região aqui. E se eu seguir, aqui eu vou ter 15 para o Z, 15, aqui eu tenho 10, correto? Né? 7 com 2 com 1, vai faltar 5. Depois eu tenho 40 para o canal Y, 25 com 7, 32, 40, nos sobram 8. E por fim, 60, né? O X é maior audiência aí, 60 eu vou ter aqui 25, 27. 27 para chegar em 60, 33. Quem é que não assiste nem X nem Y? Se você pensar assim, ó, o que é X e Y, né? X ou Y, na verdade, né? O que é X ou Y? Ele está pedindo quem não está nessa região aqui, ó. Quem não está nessa região aqui. Aí de cá a gente pode pensar assim, ué, só o 5? Mas a pergunta é, será que temos alguém aqui do lado de fora? Essa é a grande questão. Porque nem todo mundo pode assistir, talvez, um desses 3 canais aí. E aí, o que eu vou fazer então? Eu vou fazer a soma.
Mas perceba o seguinte, só o x não é 60? Para você fazer conta rápida. Então, só o x aqui, ó, é 60. Então, só aqui já tem 60, o 8, o 7 e o 5. Quanto que nos dá essa soma, então? 8 com 7, 15, com mais 5, 20. Então, eu tenho aqui 80 nessa união de x, y e z. Se eu tenho 80 nessa união, eu tenho 45 pessoas, então, desse lado de fora. Então, realmente, eu tenho gente que não assiste nem x, nem y, nem z. Com isso, quem não assiste nem x, nem y? Esses 5 que eu já sabia e, logicamente, os 45 que estão do lado de fora. Então, é um total de 50 pessoas que não assistem nem x, nem y. E 50 a gente pode perceber que é a opção que está na letra B para a gente. Certo? Então, a gente pode perceber que é a opção de letra B para a gente. Certo? Então, uma questão clássica aí, daquela que a gente está acostumado para conjuntos. Vamos ver. Aí já muda a chave, né? Já vamos para a função, até porque conjunto não costuma cair muito em concurso, apesar da ESA ser uma banca que ainda nos últimos tempos cobrou questão de conjuntos, né? Mas, logicamente, acho que é porque as bancas entendem que é um assunto simples, né? Eu acho que muito por conta disso a gente não vê mais tantas questões de conjuntos. Então, olha aí. Sendo f de x 3x mais 5 e f de g de x 6x menos 13, o valor de g de f de 3 é um número, o quê? Questão clássica, né? De função composta. Clássica mesmo. Então, olha só. F de g de x, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que resultou em 6x menos 13. Isso é já o resultado já. O que era a função f? 3x mais 5. Se eu estou fazendo f de g, quer dizer o quê? Que o g de x vai ter que entrar no lugar de x. Então, a função f de g de x, na verdade, o que ela é? A função f de g de x é pegar a própria função f, 3 vezes x, só que x entrou no lugar g de x. Então, 3 vezes g de x mais 5. Só que a questão já falou que isso resultou em 6x menos 13. Então, eu posso igualar essa condição a 6x menos 13. E aí é só trocar de lado, né? 3 vezes g de x. Então, é igual a... O 6x continua sendo 6x, zero estresse. O menos 5, o 5 passa para lá como menos 5 com menos 13, menos 18. E aí passa o 3 dividindo. G de x, nada mais, nada menos é do que... Se eu dividir 6 por 3 dá 2, então 2x. E 18 por 6, por 3 dá 6. 2x menos 6. Então essa é a função g. E é dela que eu preciso para terminar a questão. Vou calcular aqui o primeiro f de 3, tá? Na função f, eu jogar o x, né, igual a 3. Na função f, eu jogar o x igual a 3. F de 3 vai ser 3 vezes 3 mais 5. 3 vezes 3. Três vezes 3 mais 5, certo? Então, 3 vezes 3 mais 5. 3 vezes 3, 9, com mais 5, 14. Depois, quando vou descobrir que isso aqui vale 14, agora eu tenho que fazer f de 14. F de 14 é igual a 3 vezes 14 mais 5. 14 vezes 3, 10 vezes 3, 30, com mais 3 vezes 4, 12, 42, com 5, 47. E por fim, se aqui deu 47, aí finalmente eu vou usar a função g agora.
eu preciso fazer o g de 47, que vai ser 2 vezes 47 menos 6. Ou seja, 2 vezes 47, 94. Menos 6, que dá 88. 88 é um número par, né? Se 88 é um número par, nós vamos ter a letra C como resposta para a gente. Então, olha aí. Nossa letra C. Vamos ver nossa próxima questão. O que é? Acho que é função também, né? Opa! O que nós temos aí nessa questão? Sendo f de x 4x menos 1 sobre x mais 2, o x não pode ser menos 2, senão vai zerar a parte de baixo. Uma função que possui como inversa a função g de x. O valor de g de menos 1 é. Então, se liga só. O que eu sei de função? Ó? Eu sei o seguinte. Quando vai a função f, quando vai é função f, quando volta é função f menos 1. Então, essa daqui é f menos 1 e quando vai é função f. Na função inversa está entrando o menos 1. Então, o menos 1 ele está entrando aqui, nesse cara. Se eu analisar em relação à função f, né, entrada da função inversa é a saída da função f. Lembra aquela situação? Função inversa é pensar ao contrário? X vira y e y vira x? Então, qual que é o bizu para fazer essa questão rápido? Se você quer o menos 1 na inversa, eu quero o menos 1 na inversa. O que eu faço? Eu pego o menos 1 e jogo na saída da função f. Ou seja, vou fazer o y igual a menos 1. Isso é sabido por todos que precisam passar na prova. 4x menos 1 sobre x mais 2. Multiplicou, né? Cruzada, vai ficar menos x menos 2 igual a 4x menos 1. Certo? Trocando de lado vai ficar 5x, para ficar logo positivo, igual a menos 2 mais 1, menos 1. X igual a menos 1 sobre 5. Menos 1 sobre 5, que é a nossa letra B. Alguém pode falar, caraca, mas eu precisava achar a função inversa? Não. Mas se eu quiser achar a função inversa, vou até te dar um bizu, tá? Se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, siga a gente no Instagram, que vai ter muito bizu lá, e eu vou gravar um riozinho sobre isso aí, como que acha a função inversa dessa daí, né? Que logicamente é o que pode cair numa prova, até porque dá para encontrar a função inversa rápido e prático. Se você está assistindo esse vídeo também, lembre-se que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o e-book de 200 questões grátis, tá? Você baixa, tem 100 questões no PDF resolvidas, as outras 100 é a nossa missão, né? Resolvê-las aqui ao vivo diariamente, de 10 em 10 até a prova. O zero da função afim, cujo gráfico, que é uma reta, função afim sempre uma reta, que passa pelos pontos 2, 5 e menos 1 e 6, é um número. Muita gente faz esse tipo de questão por sistema, tá? Muita gente acaba usando o sistema, mas você pode fazer de outra forma, tá? Que outra forma? O famoso ΔY pelo ΔX. É a melhor forma de fazer, mais rápida, mais prática. Y vai ser ax mais b, nossa função afim tradicional. Só tem que reparar qual é o ponto que tem o menor x, esse. Então esse ponto vai ser o ponto mais à esquerda, porque o x é menos 1. E o outro ponto vai estar mais à direita, porque o x é 2. O que eu vou fazer? O coeficiente angular, o a, ele é a divisão de ΔY por ΔX. O que vai ser esse a, então, galera? Esse a vai ser 5 menos o 6, ΔY, ΔX, 2, menos 1, atenção, com parênteses, essa troca de sinal. 5 menos 6, menos 1,
Menos com menos vai dar mais, então vai somar 2 com 1, que dá 3. Então, nosso A é menos 1/3. Nossa função, por enquanto, fica menos, né, x sobre 3, se o A é menos 1/3, mais B. E aí você escolhe se você quer usar ou o ponto menos 1 e 6 aqui, ou se você quer usar o ponto 2 e 5 aqui. Fica a seu critério. Vou usar 2 e 5. Quando x é 2, y é 5. 5 é igual a menos 2/3 mais B. Quem vai ser o B? O B, ele vai ser o 5 mais o 2/3. Multiplica e depois soma. 3 vezes 5, 15, com 2, 17. 17 sobre o quê? Sobre 3. Então, a nossa função afim é y igual a menos x sobre 3 mais 17 sobre 3. O que ele pediu? O zero da função. Basta eu pegar agora e igualar a zero, menos x sobre 3 mais 17/3 e igualar a zero. Menos x sobre 3 mais 17 sobre 3 igual a zero. Vai ficar menos x sobre 3 igual a 17 sobre 3. Cortou o 3. Opa, menos, né? 17 sobre 3. Menos com menos tem que dar mais. Então, x é igual a 17. Ele perguntou o quê? Sobre x, né? Se é primo, par, tchau. Primo, letra B, né? 17 é marque primo, né? Todo mundo já sabe que, né, 17 é muito primo, não é pouco primo não. Então, letra B nessa nossa questão. Então, por enquanto aí, né, questões aí, eu digo que do que a gente tem visto aí de ESA nos últimos anos, são até questões mais difíceis que a da ESA, mas assim, sempre, né, não pode contar com o mais simples nem o mais fácil, né? Sempre contar com a situação mais crítica. Então, menor valor de k, função quadrática, hein? Para que a equação x2 menos k mais 1x e 10 mais k igual a zero, tem uma raiz igual ao dobro da outra. Vamos supor que a raiz x2, ela que é o dobro da raiz x1. Isso aqui é indiferente, tá? O que você vai supor. Então, a soma das raízes, x1 mais x2, nunca me invente numa questão dessa de fazer, tipo, meter, tipo, Bhaskara para fazer esse tipo de coisa. Não, sempre esse tipo de questão é por soma e produto. O que você vai ter aqui, então? x1 mais x2, né? Uma raiz é igual ao dobro da outra. Então, por exemplo, a raiz x2 é o dobro de x1, vai dar 3x1 isso aqui. Certo? Enquanto que, se eu usar soma e produto, vai ficar menos b sobre o a da equação, que é 1, vai só trocar o sinal. Isso vai ser igual a k mais 1. Enquanto que aqui x1 vezes x2, então, vai ser quanto? Como x2 é o dobro de x1, isso vai dar 2 vezes x1 ao quadrado. Também por soma e produto, se o a é 1, então 10 mais k. Eu posso isolar aqui o x1, né? Como k mais 1 sobre 3. K mais 1 sobre 3. E, logicamente, substituir esse troço aqui. Certo? Ok? Deixa eu ver aqui uma paradinha, porque deu uma travada aqui, né? Só deu um erro aqui no nosso GoodNotes, né? Aplicativo que eu estou usando aqui para fazer, né, a mesa interativa. Então, enquanto isso, ó, lembra de se inscrever no canal, baixar o material, né, que é gratuito. Vou até ver uma forma de como fornecer para a gente, né, quem estiver assistindo aí, né, quem for mais assíduo, como que o cara consegue, né, no final, esse PDFzinho para ele, né? Vou até ver como ele consegue esse PDFzinho para ele, certo? Deixa eu ver aqui, ó, né? Continua travadinho aqui. Deixa eu ver uma parada aqui então. Deixa eu botar aqui, né, para a gente ver quanto eu, né, corrijo aqui essa parada. Deixa eu ver. É bom que aqui é quase como se fosse ao vivo, né?
Quase como se fosse ao vivo. Quase como se fosse ao vivo a parada, mano. Foi? Tentando voltar aqui ao normal. Vamos ver. Acho que voltou. Voltou. Uma ilusão meia louca aqui. Foi? Vai. Foi. Então, agora voltou, né? Agora voltou. Tô pegando aqui. E voltou, certo? Então, tá aí, tá? Voltamos aí, ó. Então, você tinha visto aí que x1 era k mais 1 sobre 3 e que eu ia fazer a substituição lá no x1 ao quadrado, certo? Então, você vai ficar com 2 vezes o x1 ao quadrado, k mais 1 sobre 3, ao quadrado, igual a 10 mais k. 2 vezes quadrado do primeiro, nunca se esqueça de fazer produto notável, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, sobre 9, que é 3 ao quadrado, igual a 10 mais k. Essa questãozinha aqui acho que é a maior da lista, né? Porque precisa realmente da outra folha agora. Vou fazer o vezes 2 ali, e depois todo mundo vezes 9, tá? 2k ao quadrado, mais 4k, mais 2, vezes 9, né? Para tirar esse 9 de baixo. 90 mais 9k. Então vai ficar 2k ao quadrado, menos 5k, trocando 9k de lado, e menos 88. Aí você pensa, que Bhaskara maneiro, né? Que Bhaskara bacana. Desanima não. Tem que ter raiz esse troço. Vamos lá, acredita? Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 88. Isso vai dar 25, menos com menos vai dar mais, e vai dar 8 vezes 88. 64, sobe 6. 64 com mais 6, 70. 25 com 704. Falei para acreditar, 729. Para quem não lembra, 729 é potência perfeita, tá? Isso é 3 a sexta, tá bom? 3 a sexta, lembra? 3, 9, 27, 81, 243. Então, ó, quem vai ser K? Menos B, menos 5, mais ou menos a raiz. Vou até colocar ele como 3 a sexta, sobre 2A. 2 vezes 2. Menos com menos vai dar mais. 3 a sexta sai da raiz como 3 ao cubo, que é 27, sobre 4. A questão pediu a menor raiz. A maior raiz vai ser 32 sobre 4, né? Somando 8. 8 vezes 4, 32. E a menor raiz, menos 22 sobre 4,
menos 11 sobre 2. Essa daí, como eu te falei, essa daí foi a que deu mais tchan pra gente, né? Acabou que essa daí foi a que deu mais tchan pra gente. Questão boa, né? É uma equação de segundo grau que cai em outra equação de segundo grau, mas é uma questão com certeza muito boa, né? Essa daí foi letra A pra gente. Pessoal que tá, né? Depois só comentar aí qual seria a melhor maneira para você receber esse PDF final que eu utilizo aqui, todo resolvido, né? Seria através de um e-mail, um grupo do WhatsApp? Não sei. Estou vendo aqui uma possibilidade de te entregar no final da aula sempre esses PDFs aqui para você brincar. Então, o maior ventor de K para que a função seja sempre negativa. Galera, vamos lá. Tem que lembrar o seguinte, ó. Qual é a condição para a função quadrática, nesse caso aqui, ser sempre negativa? Imagina só aqui que você tem o eixo x, tá bom? E aí você tem aqui a sua parábola. A parábola, para ser sempre negativa, ela tem que ter essa condição, né? Porque ela é sempre negativa, não tem nenhuma parte dela encostando no eixo x ou sendo positivo. O que acontece então? Primeiro, o a da função tem que ser menor que zero, para que ela tenha concavidade para baixo. E para não ter raízes reais, eu preciso de um delta menor que zero. Então já sei que meu k só vale k negativo. E depois eu preciso do meu delta menor que zero, ou seja, b ao quadrado, 2k mais 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. 4k ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. 12k, mais 9, menos 4k2. Esqueci de escrever aqui menor que zero. Menor que zero. Bom, porque ó, cortou aqui o segundo grau, aí ficou uma inequação simples. 12k menor que menos 9. Se simplificar 9 e 12 por 3, dá 3 e dá 4. Pensa comigo aqui, ó. Pensa comigo aqui, gafanhoto. O zero está aqui. Menos 3 quartos é menos 0,75, então estaria aqui. Quem é o cara imediatamente anterior a esse? Porque a nossa resposta, nosso gabarito está aqui, ó. Daqui para trás serve, certo? Então, quem é o nosso amigo ali, que é o maior valor, que está por aqui, ó, que vai estar por aqui? Quem é esse cara? É o menos 1, né? Imediatamente anterior aqui é o menos 1. Então, menos 1, letra B, é o nosso maior valor inteiro positivo para que essa função quadrática sempre seja negativa. Lembre-se, função quadrática sempre positiva ou sempre negativa depende do delta, não pode ter raiz real, certo? E aí, só depende da concavidade. Para cima é sempre positiva, para baixo ela é sempre negativa. Olha aí, assunto que nos últimos anos de ESA e SpaceX tem sido sempre muito rotineiro, que é a função modular. Isso daí é tranquilo, resolver uma equação clássica. Então, olha só. Primeira coisa, eu vou passar esse x para o outro lado, tá? Vou fazer o módulo igual a um número, não somente um número, né? Igual também uma variável lá, x. Primeira coisa que você pode fazer é garantir que aqui seja maior ou igual a zero, tá bom? Garantir isso é muito bom. Então, 5 menos x maior ou igual a zero, menos x maior ou igual que menos 5, né, trocando de lado. Lembre-se de inverter a desigualdade também, quando inverte os sinais, x menor ou igual a 5. Tirei do módulo igualando ao próprio positivo, ou tiro do módulo igualando ao negativo, né, sinal trocado, que daria x menos 5. O que é interessante que daqui, ó, você não tem raiz real, porque menos 2 é igual a menos 5? Não, isso é falso. Se é falso, não existe x pertencente aos reais. E daqui? Ah, daqui tem resposta. Vai somar 2x, vai somar também para lá,
7 vai passar dividindo, 7 sobre 2 é o nosso amiguinho. 7 sobre 2 é o nosso amiguinho, 7 sobre 2 é a nossa opção de letra C. Ok? Show de bola. Não esquece aí que você pode, né, você terá acesso, né? Você pode não. Por que poder, né, se você, né, é de graça, né, baixar aí uma lista com 200 questões para você brincar aí, 100 resolvidas em PDF e outras 100 que a gente vai resolver aqui ao vivo. É só você ir aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo e ser feliz, cara. Vai ser feliz com muita questão para matar. Quantidade de valores inteiros que satisfazem a função. Galera, é uma inequação disfarçada. Se eu tenho uma função aqui que é uma raiz, dentro da raiz pode ser maior ou igual a zero, porque é uma raiz de índice par, tá? Cuidado, se fosse de índice ímpar, não haveria restrição quanto aos sinais. Então, 5 menos x menos 3 precisa ser maior ou igual a zero. Menos módulo de x menos 3 precisa ser maior ou igual que menos 5. Inverteu a desigualdade, módulo de x menos 3 tem que ser menor ou igual que 5. Qual que é a ideia do módulo, galera? Olha só, imagina aqui a reta, imagina que aqui o meio é o zero. Aqui você tem tanto o 5 como o menos 5 distando 5 da origem. Módulo, você pode pensar que é distância. Então, qual é a minha pergunta? Quais são todos os valores, né, que a distância em relação à origem é menor, né, ou até mesmo igual que o 5? Todo mundo que estiver aqui dentro desse intervalo aqui é porque tem a distância menor, ou se o cara estiver exatamente aqui em cima ou aqui em cima, é igual. Todo mundo nesse intervalo tem a distância menor ou igual ao 5. Ou seja, quando eu sair do módulo aqui, eu vou sair entre o negativo, eu saio entre o negativo e entre o positivo. Resolver isso aqui é muito rápido, né? Você vai jogar esse cara ao mesmo tempo para os dois lados, tá bom? Então você vai ficar com menos 5 mais 3, menor ou igual que x, menor ou igual que 5 mais 3. Vai ficar menos 2, menor ou igual a x, menor ou igual a 8. Quantos são os inteiros que satisfaz? Se você pensar aqui, ó, só aqui você já vai de 1 a 8. 1 a 8 você tem 8, né? Aí você tem o menos 2, você tem o menos 1 e tem o 0 ainda, não pode esquecer dele. Então você tem uma quantidade de quê? Você tem 8 caras aqui, com mais 3 aqui. Você tem uma quantidade total de 11 inteiros nesse intervalo. Show de bola? Então você tem 11 inteiros nesse intervalo, opção de letra C. Bacana? Uma inequação bacana também. Muita questão disfarça na equação, colocando domínio de função que tem raiz de índice par. Certo? Ó, questões foram tranquilas. Poucas foram as questões que eu usei a segunda folha, hein? Então, vamos lá. Essa exponencial é bacana. Ó. Faz com calma e elegância, porque, ó, posso transformar esse 4 em 2 ao quadrado, ok? X mais 2, menos 3 vezes. Se está somando, você pode imaginar produto de mesma base. Esse 160 vem para cá, porque isso aqui vai cair numa equação do segundo grau. Ou seja, 2 elevado a 2x mais 4, né? Multiplica os expoentes. 2 ao cubo é 8, 3 vezes 8 é 24, menos 24 vezes 2 elevado a x, menos 160 igual a zero. Vou ficar com 2 elevado a 2x vezes 2 à quarta, menos 24 vezes 2 elevado a x, menos 160 igual a zero. Isso é 16, né? 16 vezes o 2 elevado a 2x, eu posso dizer que é 2 elevado a x elevado ao quadrado. Menos 24 vezes 2 elevado a x
menos 160 igual a zero. E aí, você está cansado de saber que você vai fazer uma substituição. Vou chamar, por exemplo, 2 elevado a x de y. Legal? E aí, eu vou ter uma equação do segundo grau. 16y ao quadrado menos 24y menos 160 igual a zero. Posso dividir todo mundo por 8. 2y ao quadrado menos 3y menos 20 igual a zero. Posso calcular esse determinante. B ao quadrado, então menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o 2 vezes o menos 20. Isso vai dar 9 positivo, menos com menos vai dar mais. 8 vezes 20, 160. Bacana. Um delta, novamente aí, ó, que é possível. Então, você já fica sorrindo. Delta possível, 70% do caminho andado, né? Quem vai ser y, então? Menos b, menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 169 sobre 2a, que é 2 vezes 2. Então, eu vou ficar com 3 mais ou menos 13 sobre 4. Repara que só serve para a gente resposta positiva. Então, se eu usar o mais, vai dar 16 sobre 4, não é isso? Que é 4. Ou, se eu usar o negativo, vai dar menos 10 sobre 4. Que é menos 5 sobre 2. Só que repara que negativo não pode, né? Por que negativo não pode se você não percebeu isso, não está acostumado? Você sabe. Porque se a base de potência é positiva, isso sempre vai resultar em um cara positivo. Certo? Então, nossa única resposta ali possível para o y é 4. E aí eu volto agora no x, que eu não quero y, eu quero x. Quando eu voltar, eu vou ter a minha solução bonitamente. 2 elevado a x igual a 4. Está todo mundo cansado de saber que para dar 4 expoentes tem que ser 2. Então, x igual a 2. Como ele é a única raiz, a soma das raízes é só ele mesmo, né? Única raiz, se eu somar ele com ele, né? Não tem que somar com ninguém, né? Somar ele com mais ninguém, né? Vai dar 2, que é a nossa única opção, né? Ele é a nossa única raiz possível aí para esse amigãozão aí. Show de bola? Cara, que eu desci o negócio e esqueci. Letra C? Letra C. Olha o 3 lá. O pessoal aplicasse direto da equação do segundo grau, aplicasse o soma do produto, né? Para os desavisados lá, né? Então, com isso, a gente vai para a última questão, também exponencial. Log ficou para aula daqui a pouco, né? Aula que vai rolar ao vivo. Estou aqui, estou torcendo. Essa não vai dar ruim não, meu amigo. Essa vai dar bom. Não vai dar ruim nessa aí nem por um decreto, vai por mim. Essa aula vai ter que dar bom. O que você vai fazer aí nessa questão, galera? Domínio da função. Repara que aqui estamos no denominador. É só esse cuidado. Então aqui, apesar da raiz ser de índice par, né? Apesar da raiz ser de índice par, eu vou poder botar, eu preciso colocar somente maior que zero. Por quê? Por estar no denominador, estar na parte de baixo, eu não posso zerar esse cara. Então, 2 elevado a x2 mais 1 menos 32, maior que zero. 2 elevado a x2 mais 1, maior que 32. 32 é uma potência de 2. x2 mais 1, maior que 2 à quinta. Qual que é a regra que a gente tem? Olhar para a base. Olhei para a base e vi que a base é maior que 1, né? Base maior que 1, eu mantenho para os expoentes a desigualdade. Deixa eu tirar minha cara feia daqui. x2 mais 1 maior que 5. Lembre-se que esse tipo de inequação é do segundo grau, então é melhor já trazer o menos 5 para cá, que vai dar menos 4, para você fazer do jeito certo, né?
Qual que é o jeito certo? Precisa imaginar essa função. Ela tem duas raízes reais, né? Muito fácil, né? x2 igual a 4, você tem duas raízes reais, né? Você tem tanto o menos 2, como você tem o mais 2. Tá para cima o gráfico é mais, tá para baixo o gráfico é menos. Como eu quero o positivo, né? Eu quero então x menor que menos 2, ou eu quero x maior que 2, certo? Menor que menos 2 ou maior que 2, aí, saímos do círculo de BC, uma opção de letra E. Certo, galerinha? Então, mais uma questão bacana aí para nossa resolução. Então, olha só, eu quero de novo pedir desculpas, né? Mas tem coisas que a gente não tem controle, como foi a aula de ontem, mas que vocês acompanhem, porque vocês vão ver que vale muito a pena. Serão, né, já está sendo para a ESA 200 questões. Para a EAR também estou programando aí um super projeto, assim que passar a prova da ESA, até a prova da EAR, que a gente vai resolver também muitas questões nessa casa aí de centenas, tá bom? Então, se você tiver colega, porque você que está estudando, está procurando na internet, ainda mais essa hora é uma parada para você estudar de verdade, eu creio que você vai passar. Você está aí caminhando a passos largos para essa vaga. Então, você vai ter como indicar para o seu amigo, para o seu primo, para algum parente, certo? Então, indica o nosso canal aqui do YouTube e também lá na nossa página do Instagram. Segue a gente, vai ajudar bastante e acompanha as aulas que com certeza, como eu te falei, não vai ter assunto na prova da ESA que você fala assim, caraca, não estava na lista. Todos os assuntos estão, como você viu aí, ou as questões são no mesmo nível ou geralmente para mais. Tá bom, galera? Então é isso. Obrigado pela atenção e vamos que vamos para resolver essas duzentonas aí. Valeu!